Vamos aprender a navegar em 3 dimensões? Vamos navegar agora nesse exame, nesse Daikon e aprender como que a gente faz para encontrar as estruturas, fazer o diagnóstico e principalmente usar as ferramentas que estão disponíveis aqui para a gente navegar nessa tomografia. Então vamos começar. Primeira coisa é entender quais são os cortes ou os planos anatômicos, que são o coronal, sagital e o axial. Nesse caso, aqui no software nós temos cada plano com uma corzinha. Então, no coronal, por exemplo, nós estamos com a cor amarela. Isso significa que aqui estamos vendo a imagem do coronal e nos outros planos nós estamos enxergando, olha, uma linha amarela que nos diz exatamente onde que nós estamos dentro desse volume para aparecer essa imagem aqui. Então, eu posso navegar nesse corte coronal com a barra de rolagem do meu mouse. Então, olha só, eu estou navegando aqui, olha só, observando, estou vindo mais para frente, vou chegar aqui na região anterior do meu paciente, ou posso ir mais para trás. O corte coronal é o corte que vai navegar no sentido posterior-anterior do paciente. Passando para o lado, nós temos o corte sagital, que é o corte que vai caminhar no sentido látero-lateral, ou seja, vai do lado esquerdo para o lado direito, do lado direito para o lado esquerdo. Mesma coisa, podemos navegar com a barra de rolagem do mouse. E por fim, o axial é o corte que vai fazer o sentido superior-inferior. E também vamos rolar com a barrinha de rolagem do mouse. Então, o coronal está em amarelo, as linhas estão em amarelo. O sagital está em vermelho. Então, eu vejo nos outros cortes, olha só, a linha em vermelho. Quando eu caminho com ele, eu vejo no coronal e no axial eles se movimentarem para a região onde a gente está. Então, por exemplo, estou vindo para a região aqui agora, bem lateral do paciente, onde eu estou enxergando os molares do lado direito do meu paciente. E aí eu posso vir para a região anterior, também vou enxergar aqui, olha só, a região anterior do meu paciente, vendo aqui, olha só, canal incisivo, estou vendo aqui a língua do meu paciente, estou vendo aqui a via aérea, a coluna. E aqui no axial, mesma coisa, vamos caminhar um pouco mais para cima, estamos nas coroas da mandíbula. E olha só, eu estou enxergando a linha azul, que é referente ao axial, na região mesmo aqui de coroas. Então, nós vamos sempre navegar no corte, no sentido que a gente quer ver, mas prestando atenção nos outros, né, planos aí anatômicos, nos outros cortes, a gente pode usar essas duas nomenclaturas para identificar onde estamos enxergando, né, onde estamos aqui no paciente, vendo por uma outra perspectiva. Dito isso, eu mostrei agora para você como navegar com o mouse. Essa navegação é uma navegação mais minuciosa, ela vai andando de acordo com o tamanho do voxel dessa aquisição desse paciente. Então, a cada voxel, ele vai caminhar um pouquinho, observa, olha, tá indo de pouquinho em pouquinho. Mas existe uma forma mais rápida de eu ir para onde eu quero. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na interseção das linhas de referência e rapidamente chegar em um dente específico que eu quero ver. E aí, quando eu chego nesse dente, eu observo ele, olha só, nos outros planos também. Além disso, eu posso vir aqui no axial, olha só, e aqui eu no meio tenho essa setinha para os 4 lados, isso significa que eu posso andar para o lado que eu quiser. Já aqui do ladinho, passando esse tracinho, né, eu tenho a minha seta muda de forma, agora eu tenho a setinha para cima e para baixo. Ela está indicando a direção que eu posso movimentar, né, esse plano, que é justamente o axial se move para cima e para baixo. Então eu vou navegar, olha só, rapidamente indo para cima e para baixo por aqui. Mesma coisa serve para os outros planos também. Então, olha, eu quero movimentar aqui o meu sagital. Eu estou do lado direito do paciente e quero ir para o lado esquerdo dele.
Rapidamente a gente consegue fazer isso. A mesma coisa serve para fazer a movimentação do meu coronal. Então, eu posso ir para frente e posso ir para trás. Observe que fazendo a movimentação aqui pelo sagital, eu vou enxergar a movimentação sendo feita no corte coronal. Isso porque eu estou vendo o plano no sagital, mas enxergando a mudança do volume pelo plano que eu realmente quero enxergar, que é o coronal. Então, eu posso movimentar tanto por aqui, pelo corte sagital, quanto pelo axial também, indo de uma forma mais rápida e não mais pelo botãozinho de rolar do mouse, que eu vou mais devagarzinho. Então, você observa que no coronal eu tenho a linha de referência do sagital e do axial. No sagital eu tenho o coronal e o axial, e no axial eu tenho os outros dois, né? Porque aí é onde eu consigo ver os dois planos, onde eles estão dentro do corte que eu estou enxergando aqui. Então, vamos lá. Posso navegar assim, posso navegar assim, ok? Nesse caso, eu vou movimentar aqui somente o plano que eu estou em cima, e não mais os dois quando eu tenho a setinha para todos os lados. Além disso, vamos supor que eu queira ver aqui esse dente. Aí vou ajustar aqui para esse molar. E aí eu quero ver essa raiz aqui along o eixo. Então eu posso vir aqui e girar o meu plano. Então observa, olha só, que eu tinha antes a setinha para todos os lados, passei um pouquinho para o lado, a minha setinha ficou para cima e para baixo, e passei um pouquinho mais para o lado ainda, a minha setinha mudou e ela ficou curva. Isso porque eu posso girar o plano. Girando o plano, eu consigo enxergar a longo eixo desse paciente. Então, eu posso ainda, essas linhas de referência estão me atrapalhando a enxergar. Com a barra de espaço do seu teclado, você vai ocultar, ou clicando de novo, você vai mostrar novamente as linhas de referência. Ah, eu acho que está muito pequeno, eu queria ver um pouco mais de perto. Eu posso vir aqui, olha, na lupinha e dar um zoom. Eu cliquei e arrastei para cima ou arrastei para baixo. Quando eu fiz isso, dei um super zoom, não ficou centralizado, eu não estou vendo, né, o dente direito em todos, né, todos os planos aqui. Então, eu posso vir na mãozinha e reposicionar as imagens. E dessa forma, eu posso desativar a mãozinha e eu posso ir navegando. Olha só, estou vindo para a distal e estou vindo para a mesial, ok? Mesma coisa aqui, olha, vou vir para lingual, porque olhando somente pelo plano que você está movimentando, você às vezes não tem certeza se você está para vestibular, para lingual, se você está para mesial ou para distal. Então, a partir do momento em que eu movimento, eu observo nos outros planos. Aqui, ó, eu ocultei, mas eu posso mostrar novamente. Então, aqui, vou navegando e a mesma coisa aqui, olha só, eu vou vendo, ó, que eu estou indo para o ápice e aqui estou indo para a coroa. Essa é uma forma de fazer uma avaliação bem minuciosa. Vamos supor que eu vim aqui e girei, e girei, e girei. Aí, olha, eu vim aqui, diminuir, ficou pior ainda, não sei onde é que eu tô completamente perdido. Não tem problema. Faz parte do processo aprender a navegar aqui no software e depois mesmo que você já tiver um expert em navegação na tomografia, constantemente você vai querer colocar estruturas ao longo eixo. Então, quando você quer sair do longo eixo de uma estrutura e ir para outra, a forma mais fácil é você resetar toda essa imagem e partir da forma como ela abriu aqui o software. Então, para isso nós vamos vir aqui, ó, na caveirinha com essa setinha redonda e clicar em redefinir exibição.
e ela vai resetar toda essa imagem. Mas veja bem, ela não vai resetar brilho e contraste, filtro, nada disso. Ela só vai resetar a parte de orientação em que você colocou aqui, né, os seus planos. Então, nós vamos resetar aqui. Além disso, nós temos algumas ferramentas clicando com o botão direito. Eu tenho o modo de apresentação, onde eu visualizo, perco a visualização ali do menu e só visualizo os planos e todas as ferramentas vão estar disponíveis, tá? Então, se você quer mostrar ali uma apresentação bonitona, somente com os planos, né, bem grandão, você pode fazer por aqui. Eu tenho aqui também a ferramenta de espessura, onde ele vai cortar uma fatia da imagem e vai me mostrar. Se eu tenho 0 milímetros de espessura, eu estou vendo no tamanho do voxel, como foi feita a aquisição da tomografia. Essa é a melhor forma de visualizar e diagnosticar a imagem. Isso porque eu não estou tendo sobreposição. Se eu coloco uma espessura maior, vamos colocar aqui de, por exemplo, 5 milímetros, ele vai fazer o quê? Ele vai cortar uma fatia de 5 milímetros nessa imagem e vai sobrepor toda essa fatia. Então, vou colocar aqui 5 milímetros. O que aconteceu é que em todos os planos, por exemplo, aqui no axial, eu estou vendo sobreposição de 2,5 milímetros para cima do axial e 2,5 milímetros para baixo. Então, quando eu navegar, olha só, eu vou vendo sempre essa espessura de 5 milímetros. Então, o ideal é você deixar em 0 ou aqui no máximo em 1 milímetro. Se você deixar em 1 milímetro, é interessante que você coloque aqui, por exemplo, um filtrinho de nitidez, porque ele vai perder um pouco da nitidez da imagem, mas ele vai deixar mais ruído. Eu gosto de deixar aqui nesse programa em 0 milímetros e tiro aqui um pouquinho da nitidez, porque eu gosto de avaliar a imagem dessa forma, mas você pode colocar o filtro de nitidez, você pode colocar um pouquinho de espessura se você quiser, mas não coloque muita espessura porque isso pode prejudicar o seu diagnóstico. Outra coisa que nós temos é o intervalo. O intervalo é de quanto em quantos milímetros eu vou caminhar nesse corte, nesse plano aqui. Então, eu tenho o primeiro, que é o Voxel Based. O Voxel Based, ele já diz, ele vai caminhar de acordo com o tamanho do voxel. Então, se eu clico aqui, eu ando um pouquinho com o mouse, olha só, é o tamanho do voxel que ele está caminhando, não tem menor do que isso, tá? Porque é o tamanho que foi feito lá na aquisição de acordo com o tamanho do voxel. Então, eu vou caminhando, olha só, bem de pouquinho, avaliando cada estruturazinha desse dente. Diferente de se eu botar, por exemplo, de 3 em 3 milímetros. O que que vai acontecer aqui? Ó, eu vou caminhar, ele já vai dando, olha só, um intervalo grandão. Aqui eu tô lá no ápicezinho, no final desse dentinho. Se eu caminho para frente, olha, a gente já está aqui quase que na porção média. Depois mais um, já estamos chegando na porção coronária. Aqui já estamos começando a ver o esmalte do dente e por aí vai. Então, assim, para diagnóstico também não é o ideal. O ideal é termos um intervalo de voxel based. Mas é legal a gente depois colocar esse intervalo nos outros tipos de corte, que é, por exemplo, o corte transaxial, onde nós vamos ver os cortezinhos transaxiais de toda a arcada. E às vezes a gente não precisa estar de 1 em 1 milímetro ou de bem pouquinho. E além disso, tem essa outra ferramenta que é o ver ajuste. O ver ajuste é o seguinte: aqui no sagital, quando a gente caminha para o lado esquerdo, eu vou colocar aqui, olha, alongo o eixo dessa região posterior aqui, mostrando mais ou menos quase todos os dentes aqui dessa região posterior. Aqui nós enxergamos que eu tenho a direção de 38, 37, 36, 35, 34. Como a gente vê na panorâmica. Só que se eu volto aqui e navego para o outro lado e giro o meu plano, o que vai acontecer
é que eu vou enxergar no sagital da mesma forma, como se fosse 38, 37, 36 e por aí vai. Isso acontece porque os planos anatômicos, eles não entendem que isso daqui é uma arcada e que nós costumamos ver a arcada como uma vista panorâmica, aberta, né? Então, ele simplesmente corre de um lado para o outro, sem se importar em fazer essa modificação na arcada dentária. Então, nós podemos ou fazer um 180, olha só, e agora eu vi aqui como se fosse na forma correta, como se fosse 48, 47, 46. Mas eu posso simplesmente deixar do jeito que estava, aqui assim, vendo da forma errada, vir com o botão direito e colocar em ver ajuste. E aí, automaticamente ele vai girar o lado da nossa tomografia. Quando ele gira o lado da nossa tomografia, nós podemos observar o lado correto. Mas se lembra sempre de girar de volta para que você esteja aqui com a forma correta, né, de visualizar esse exame. Essa ferramenta do ver ajuste, ela é importante para quando a gente vai levar essa imagem específica, por exemplo, que eu te mostrei da região posterior ali, para o template. Porque quando eu estou simplesmente navegando para fazer diagnóstico, não importa o lado que eu estou olhando, desde que eu saiba qual é o lado correto que eu estou vendo. Mas quando eu levo para o template, eu tenho que girar esse lado para que o dentista não se confunda na hora de ver o template, ok? Então essa ferramenta vai ser importante para isso. Eu espero que você agora pratique muito a navegação no MPR, utilize todas essas ferramentas, eu sei que foram muitas, mas abre aí o seu programa, vai vendo o vídeo, vai navegando, porque essa navegação é muito importante.